Bem, meu irmão Gerson, você tem algumas dúvidas e gostaria de fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade para fazer alguma pergunta que você desejar, que a gente vai responder de acordo com o nosso entendimento. Sim, meu Ronaldo. Na verdade, assim, a minha pergunta, ela é pergunta de muitos evangélicos e religiosos que hoje, quando eles estão diante da palavra de Deus, diante de uma pregação, eles, assim, têm o interesse em fazer esse tipo de pergunta, né? Em relação ao batismo de Jesus Cristo. Por exemplo, quando João Batista pregou o batismo, ele pregou o batismo do arrependimento. Só que Jesus, ele era santo, ele era Deus, ele era puro, não tinha pecado nenhum que fazia com que ele passasse por esse batismo. A minha pergunta é, é assim, por que que Jesus, sendo Deus, sendo santo, passou por um batismo de arrependimento? Bem, meu irmão Gerson, a gente pode responder isso de acordo com a palavra de Deus. É muito importante a gente ter entendimento, ter discernimento com relação a o que as escrituras falam. Então essa pergunta sua é uma pergunta muito importante. Talvez seja a pergunta mais importante hoje dentro da Bíblia. Por que Jesus se batizou? Para que Jesus se batizou? Então a gente tem que entender. Quando Jesus ele foi procurar João Batista para se batizar, foi numa época que João Batista começou seu ministério 6 meses na frente dele. E a pregação de João Batista era a pregação do arrependimento. Então ali ele dizia diante do batismo: arrependam, arrependam, o machado está colocado no pé da árvore e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então ali o povo, tomado por consciência, ia diante de João Batista e se batizava. Aquele batismo era um batismo para se purificar, para se limpar. Então, quando Jesus ele comparece diante de João Batista e quer se batizar, João recusou. Não, eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? Porque esse povo aqui que está se batizando é povo pecador, mas tu não tem pecado. Certamente o que João quis dizer foi isso. E Jesus ali, ele insistiu: me batize, João, pois assim nos convém cumprir o juízo de Deus, a justiça de Deus. É muito importante a gente entender o que Jesus quis dizer diante dessa colocação. Me batize, pois assim nos convém cumprir a justiça de Deus. Para a gente entender o Novo Testamento, é preciso a gente entender também o Velho Testamento. É como Paulo diz ali em Hebreus, né? Para a gente entender as coisas novas, a gente tem que ir para o Velho, quer dizer, o Velho Testamento. Deus instituiu lá no Velho Testamento Arão. Quem era Arão? Era o irmão de Moisés. E Arão, ele era da tribo de Levi. E ele foi levantado como um sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Era ouvir a confissão de pecado do povo de Israel. Uma pessoa pecava, estava com a consciência atormentada por causa do pecado, sem paz, então ele teria que ir diante do sacerdote. E o que era que ele tinha que levar para o sacerdote? Uma oferta. Essa oferta, ela representava uma oferta viva. Tinha que ser um cordeiro, sem defeito, macho, e ele teria que ser um cordeiro puro. Então ele ia lá, confessava o seu pecado diante do sacerdote, e ali o sacerdote ouvia a confissão daquela pessoa. Então, meu filho, a sua oferta está aqui, né? E era um cordeiro. E ali o sacerdote, impondo ambas as mãos na cabeça daquele holocausto, transferia aquela culpa de pecado para aquele animal, e depois o animal era morto diante do altar e o sangue era aspergido ali diante do altar. Então, confirmando o que Paulo falou ali em Hebreus 9, que sem derramamento de sangue não há limpeza nem purificação de pecado. Agora, a gente trazendo a luz da palavra, lá o livro de Levítico, vamos trazer para cá agora para João Batista, para o Novo Testamento, para a gente entender a importância do batismo de Jesus. Muito bem. Arão foi o primeiro sacerdote. E todo sacerdote tinha que ser da descendência de Arão. Arão teve um filho que se tornou sacerdote, o filho do filho de Arão se tornou sacerdote e tinha que ser da tribo de Levi. Se você pegar o pai de João Batista, que era Zacarias,
A linhagem dele era levita, a linhagem sacerdotal. E João Batista, claro, ele foi da linhagem sacerdotal. Então, agora João Batista ele vai fazer o último trabalho profético sacerdotal. A gente entendeu bem que no Velho Testamento, o sacerdote impondo as mãos na cabeça do holocausto, as mãos daquela pessoa transferiu o pecado para o animal, para o cordeiro. O cordeiro era imolado para pagar, através de derramamento de sangue. Agora, João Batista, ele é o último sacerdote profeta. Então, quando ele batiza Jesus, ali ele transfere todos os nossos pecados para Jesus. Claro que isso aí é uma posição de João Batista dada por Deus, uma autoridade dada por Deus. Porque João Batista mesmo disse, eu não sou nem digno de desatar a correia das suas sandálias. Então ali, o batismo de Jesus foi um batismo para receber sobre ele o pecado do mundo. Enquanto que o batismo daquelas pessoas que estavam se batizando para arrependimento, foi um batismo para se purificar, para levar. É tanto que Jesus disse, me batize, João, para cumprir o juízo, a justiça. E ali, quando Jesus ele se batiza, inclusive, Gerson, o meu pecado, o teu pecado, o pecado do mundo inteiro, estava sobre ele. E aí ele tem que derramar o seu sangue na cruz para pagar os nossos pecados. E só para dar um refriso lá no Velho Testamento, Isaías 53 mesmo falou disso. Falou bem claro que lá no Velho Testamento, Isaías ele bradou ali, ó povo de Israel, vai chegar um dia que não precisa levar cordeiro, vai chegar um dia que não precisa ficar derramando sangue de tanto cordeiro para purificar o pecado, porque virá um cordeiro que de uma vez para sempre irá levar o pecado do mundo. Em Sonfonias 1,7 fala sobre isso, né? Que Exatamente. Deus ele profetizou pela boca de Sonfonias essas seguintes palavras: cala-te diante do Senhor teu Deus, porque o dia do Senhor está próximo, em que os teus santos serão purificados. Então, já foi profetizado isso para nós, né? E por que eu entrei com essa pergunta justamente do batismo de Jesus Cristo? Porque a salvação não só minha, do mundo, depende do conhecimento, não somente do sangue da cruz, e sim do conhecimento de tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar, do conhecimento do porquê que Jesus nasceu, por que ele passou pelo batismo de João Batista, por que ele foi batizado por João Batista e por que ele morreu na cruz do Calvário. Eu entrei com essa pergunta, irmão Arnaldo, porque é o seguinte, porque eu não sei se você lembra, antes mesmo de eu conhecer o Evangelho do Novo Nascimento, o Evangelho da Água e do Espírito, a minha pergunta era essa, assim, mas por quê que Jesus, se João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, ele falou assim, eu vos batizo para o arrependimento. E Jesus, ele era santo, ele era o próprio Deus, e ele não tinha pecado, e ele passou por aquele batismo. E agora você passando essa mensagem sobre o que foi passado lá em Mateus, capítulo 3,15, que o próprio Senhor Jesus falou, né? Deixe, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, nos leva a entender que o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei de Deus, foi um cumprimento da justiça de Deus, o qual todo mundo, todo ser humano tem que conhecer, porque a nossa salvação depende desse conhecimento. A minha salvação dependeu desse conhecimento, não somente desse conhecimento. Quando a gente vê, por exemplo, o testemunho dos discípulos de Cristo, assim, principalmente o apóstolo João, que ele fala, Jesus é aquele que veio por meio da água, do sangue e do Espírito. Nós vemos que há 3 testemunhos que testificam Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador Mas as pessoas estão acostumadas somente com o testemunho da cruz, né, da morte da cruz, né? Então é por isso que eu entrei com esse tema do batismo de Jesus Cristo. Por que Jesus foi batizado por um batismo de arrependimento? Que Jesus não precisava se arrepender de nada, porque ele era santo. Mas havia uma explicação que todos nós precisamos saber por que ele foi batizado e qual é a importância do batismo dele para a nossa salvação. Mas é isso, meu irmão Gerson, porque todos pecaram. Está lá no livro de Romanos, todos pecaram. Mas para entrar no reino de Deus é preciso ser liberto do pecado. Ser limpo do pecado. Ser limpo do pecado. E Apocalipse, né, lá 22, diz que só vai entrar aqueles que foram limpos, lavados, purificados do seu pecado. Fato. E não há homem justo que não peque. Então, todo ser humano, para entrar no reino de Deus, ele precisa passar por Jesus. Mas a gente tem que compreender
a gente tem que ter discernimento. Como foi que Jesus levou sobre ele os meus pecados? Então, como o cordeiro recebia o pecado por imposição de mão, depois era morto, assim agora Jesus, ao ser batizado, ele aceita sobre ele os nossos pecados, e a cruz agora tem um sentido. Ele derrama o seu sangue lá na cruz, exatamente como holocausto. É tanto que ele diz, Pai, está consumado. Então, quando a nossa crença, a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa alma, ela tem essa sede de entendimento sobre o batismo de Jesus e a sua morte na cruz, é a garantia que nós somos salvos. E aí, o homem salvo, através desta obra, ele recebe o Espírito Santo de Deus e tem inspiração e a capacidade da esperança do mundo vindouro, que é o novo céu e a nova terra. E você vê, irmão Arnaldo, por que eu entrei com essa pergunta? Né? Por que Jesus foi batizado por João Batista? Porque um dos testemunhos que é dado de Jesus Cristo é que ele veio por meio da água, né? Sim. E quando você vê as pessoas falar, Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele imaculado por todos os nossos pecados. Só que quando você olha lá, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 19, 34, quando o soldado perfurou o lado dele com uma lança, ali a crucificação de Cristo deixou um grande sinal do batismo de Jesus Cristo, porque ali fala que logo saiu água e sangue. Então você vê que não é só a morte na cruz que garante de fato a salvação das pessoas, o ser humano, o homem. Precisa conhecer a história de Jesus, o porquê que ele veio a este mundo, o porquê que ele foi batizado por João Batista, o porquê que ele morreu na cruz do Calvário, e porquê que ele ressuscitou ao terceiro dia, porque são 3 testemunhos importantíssimos de Jesus, e nenhum deles pode ser descartado, nenhum deles pode ser esquecido, todos eles têm que ser lembrados, porque a minha salvação depende de todo esse testemunho de Jesus Cristo. Foi por isso, por essa razão, que eu já fiz logo essa pergunta importante. Por quê? Porque a minha pergunta antigamente, antes de nascer de novo da água e do Espírito, era essa. Fizer a pergunta para você, fazer a pergunta para os seus irmãos na fé. Mas por que Jesus foi batizado? E qual que era a resposta? Porque o que eu fiquei intrigado assim, é a religião falar que o batismo de Jesus Cristo foi um exemplo, foi por humildade, foi para que eu e você hoje pudesse ser batizados nas águas, mas exatamente. Não é isso que nós vemos, né? Eu também ouvi muito isso, Gerson. Quando eu já fiz essa pergunta várias vezes para pastores, né? Por que Jesus se batizou? Não, ele se batizou para não dar exemplo, ou ele se batizou por humildade, e a gente acabava acreditando. Então, a importância do batismo de Jesus é a base da fé. E como esse vídeo aqui ele foi mencionado exatamente falando sobre a importância do batismo de Jesus, então essa é a missão que Jesus fez por nós, né? O seu batismo e a sua morte na cruz. Então você que nos assistiu aí, tirou sua dúvida, ou se você tem alguma dúvida, a gente posta o vídeo, você comente aí, se você tiver alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta para nós, que a gente estamos de prontidão a te responder com muito carinho, porque a missão desse canal, o canal Unidos ao Criador, né, que é unir ao Criador, ao Deus que criou os céus e a terra, é essa, é de levar a palavra com entendimento, né, levar a palavra com clareza, de pregar, de anunciar, porque Jesus disse, de anunciar o evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão, porque o cristão que nasceu de novo, ele tem que dar o fruto, porque Jesus disse, conhecereis as vossas obras pelo fruto. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Levando uma palavra com entendimento, com discernimento, com clareza, para que assim as pessoas possam compreender o sentido realmente do batismo de Jesus. Não é isso, irmão Jesus? É isso, irmão. É isso aí, meus irmãos. Se vocês gostou desse conteúdo aí, né? Se inscreva no nosso canal, dê um like. Estamos aqui de prontidão. Sempre no nosso canal também, vale a pena a gente refrisar isso, sempre no nosso canal também, a gente vai estar lá compartilhando com você o nosso site, que é www.nlmbrasil.com, e lá você vai entrar no site e você vai ter acesso aos nossos estudos, que está lá tudo de graça para você. Você vai ter acesso aos 68 a 69 títulos de livros, que vai estar lá de graça para você fazer o pedido, tá? Que são livros de estudos da Bíblia. Muito bom. E você vai ter acesso também a vídeos de outros cooperadores também, que deixaram lá o testemunho dele, para você também estar se fortalecendo em espírito. A pergunta ela foi uma pergunta que eu acredito que tem milhares e milhares de pessoas que ainda não sabem o verdadeiro sentido do batismo de Jesus Cristo. Está aqui um pouquinho do nosso comentário para que você entenda que se não houver o verdadeiro conhecimento de tudo que Jesus fez por mim,
não haverá salvação para mim. É por isso que tem que conhecer Jesus desde o começo, desde quando ele nasceu, foi batizado, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, porque é a história daquilo que Jesus fez para nos salvar, para salvar você, a salvar a mim, salvar o irmão Arnaldo e a salvar todos nós. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na graça todos e que Deus abençoe a todos. Amém? Amém.